Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana trago-vos um vídeo bastante especial, algo que é bastante importante para mim. Não vou falar de livros especificamente ou de livros específicos, mas venho-vos aqui falar sobre o que ler antes de dormir. E vocês agora perguntam, como assim o que ler antes de dormir? Então não é suposto ler só antes de dormir, ler o livro que estou a ler antes de dormir, ou qualquer coisa antes de dormir? Não é assim tão simples. Para muitas pessoas sim, mas para muitas outras não. E portanto eu venho aqui falar sobre isso hoje. Porque é que o que lemos antes de dormir pode efetivamente ter tanta importância assim. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar gosto neste vídeo e de partilhá-lo com toda a gente, amigos, família, redes sociais, com quem quiserem, já sabem. Ora então, vamos começar. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que vos explicar aqui, e era um bocado isto que eu estava a querer dizer na minha introdução, é porque é que nós não, mas algumas pessoas precisam de pensar no que vão ler antes de dormir. Eu sou uma dessas pessoas, tenho-vos a dizer, sei que não estou sozinha, conheço bastantes pessoas assim e já sabem, se forem destas pessoas, deixem nos comentários para que as pessoas vejam que não estamos sozinhos. O que nós lemos antes de dormir pode, em certos casos, influenciar o nosso sono. Eu, por exemplo, nesse aspecto, eu sou uma pessoa que durante o dia posso ver tudo. Eu não sou nada impressionável, eu não tenho problema nenhum com coisas de terror, coisas de sangues e vísceras e tudo mais. Há muita gente que não consegue sequer ver ou pensar nestes tópicos. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu lido bem com tudo, desde do muito bom ao mais nojento, não tenho problema nenhum. No entanto, quando chega a hora de me aproximar da hora de me deitar, a minha mente fica um pouco mais impressionável. Não que eu não consiga ler ou ver o que quer que seja que eu decida ver ou ler, mas quando eu depois vou dormir, o meu sono vai ser brutalmente impactado por essas coisas que eu li ou vi antes de ir dormir. Isto já me aconteceu N vezes. Eu muitas vezes estou a ler um livro, por exemplo, policiais, eu adoro policiais. E como nós sabemos, um policial tem muitos elementos de suspense. Nós temos o crime a ser cometido, nós temos uma carrada de suspeitos, nós temos alguém a investigar o crime, temos pessoas a parecerem suspeitos a torto e a direito, depois este era e deixou de ser, depois aquele ainda cometeu outro crime lá pelo meio, e andamos nisto tudo isto é bastante suspense. E é uma ação muito porreira, eu pelo menos gosto muito de ler este tipo de livros. Qual é o problema quando leio este tipo de livros à noite? É que mal fecho o livro e apago a minha luz, a minha mente ainda está ligada a isto. E muitas vezes os meus sonhos vão ser afetados e a minha tranquilidade ao dormir vai ser afetada por estas imagens, por estes pensamentos. O que já resultou em noites mal dormidas, em sonhos muito, muito aflitos, com muito suspense, com muita agitação, acordar imensas vezes durante a noite a pensar nestas ações, acordar a pensar que me estão a fazer mal ou coisas do género, e eu sei que são só sonhos, e eu tenho essa consciência, eu quando acordo eu sei que estou só a sonhar com o que quer que tenha lido, no entanto está-me a interromper o sono, ou seja, eu vou acordar de manhã extremamente cansada, sem descanso nenhum, sem sentir que dormi, e tipo zombie, vou andar o resto do dia tipo zombie. E portanto eu achei importante trazer este tópico aqui porque efetivamente ler é ótimo, ler à noite é incrível, mas para pessoas que sejam assim, tipo eu, facilmente impressionáveis à noite, portanto quando chega à parte de dormir, eu acho que há certos géneros literários que nós devemos dar um bocadinho mais de preferência do que outros. Não significa que nós não estejamos a ler um livro que até seja de um género literário que nós consideramos isento de suspense ou de muita atividade e ação, e que na verdade há ali uma cena qualquer que nós estamos a ler e que vamos dormir e pensamos naquilo. Não significa que isso não possa acontecer, mas se nós à partida soubermos quais é que são os géneros que funcionam para nós melhor ao deitar e que nos deixam mais calmos e que não impactam tanto o nosso sono, melhor. Ora bem, neste vídeo não vou falar de livros específicos que vocês devem ler, eu vou falar de o que devem ter em conta quando estão a escolher o livro que vão ler à noite. Eu pessoalmente sou uma daquelas pessoas que lê vários livros ao mesmo tempo, portanto eu não estou só a ler um livro, e se por acaso estiver só a ler um livro, à noite faço questão de ler outro, se esse que eu estou a ler durante o dia for bastante mexido, por assim dizer. Portanto, uma coisa que nós devemos ter em conta antes de ir dormir é escolher livros que não despertem, tanto livros que não tenham muita ação, livros que não tenham muito suspense, livros que não tenham, especialmente, por exemplo, eu incluo logo os policiais, porque são livros que, regra geral, nós temos
obviamente, crimes e ações, e muitas das vezes os policiais não são propriamente bonitos, especialmente quando estamos a descrever o crime em si. Obviamente que essa é uma categoria. Outra categoria que eu obviamente não leio à noite são livros de horror. Adoro ler livros de horror, neste momento até estou inclusive a ler um, que depois venho aqui partilhar com vocês essa leitura. Faço questão de o ler durante o dia, porque à noite não é que o livro tenha qualquer tipo de linguagem ou algo que eu não consiga tolerar, é pura e simplesmente porque eu sei que vai influenciar o meu sono, sei que vai influenciar os meus sonhos e não quero que isso aconteça. Portanto, o primeiro conselho que eu vos dou é literalmente ler livros, procurar livros com uma ação assim tranquila, com uma cadência tranquila, que não puxem muito pelo vosso espírito, por assim dizer, que não despertem a pessoa acima de tudo. Para mim, alguns dos géneros literários que eu enquadro nessas categorias de não ler à noite, isto é um gosto pessoal, cada pessoa depois irá fazer a sua lista, são, por exemplo, thrillers, livros de suspense, policiais e horror. Estes são as principais 4 géneros literários que eu evito ler à noite. Obviamente que às vezes podemos ter, como eu já mencionei, um género que até é bastante inócuo nesse sentido, mas que depois quando começamos a ler percebemos que a ação é um bocadinho mais mexida e pronto, entretanto já estamos a lê-lo e às vezes até podemos, pronto, passar uma noite menos boa, mas é uma questão de, lá está, tentativa e erro. Isto pode acontecer e às vezes é só aquele livro, ou então outras vezes vamos descobrindo que, pronto, este género que até se calhar não nos afetava até aqui, está-nos a afetar agora. Portanto, não tem mal nenhum nós começarmos a ler um livro e percebemos que efetivamente se calhar a ação está a ser um bocadinho demais do que aquilo que nós achávamos que poderíamos tolerar. Não tem problema absolutamente nenhum, é tentativa e erro, cada pessoa é diferente. Estas 4 géneros que eu falei aqui são os que não funcionam para mim à noite, portanto eu à noite evito ler literalmente estes géneros. No entanto, por exemplo, thrillers, eu já li bastantes thrillers à noite e leio porque há thrillers e thrillers, como tudo nesta vida. Portanto, nós temos uns que têm uma ação que, apesar de sim ter intriga e suspense e tudo mais, é algo mais inócuo, mais isento, ou então temos thrillers muito condensados em ação e suspense e intrigas com personagens, com tudo a acontecer ao mesmo tempo, e depois depende sempre muito da pessoa. Portanto, estes 4 funcionam para mim, cada um vai descobrindo os seus, mas eu acho que estes no geral são os que as pessoas devem evitar à noite. No que diz respeito aos livros que devemos ler à noite, para mim é tudo o resto. Portanto, nós temos desde romances, temos young adult, temos, por exemplo, ficção, temos poesia, não é pelo menos a minha praia, mas quem gosta de ler, por exemplo, poesia, há pessoas que adoram ler poesia, é um género incrível para ler à noite, especialmente se for boa poesia, obviamente. Portanto, é algo que, se efetivamente gosta, deve apostar. Se não gosta e quiser até experimentar, também pode perfeitamente fazê-lo. Não é um género que eu gosto tanto, já experimentei sim várias vezes, mas não é muito a minha praia. Portanto, nesse aspecto, não será tanta poesia, mas tudo o resto que eu já falei, por exemplo, romances, eu não sou grande fã de romances, não pelo romance em si, mas porque atualmente muitos dos romances que nós vemos são o que eu chamo de romances fast food, é clichê, é tudo sempre igual, não tem interesse absolutamente nenhum, parece que é copy-paste uns dos outros, e eu nesse aspecto não gosto. No entanto, leio romances históricos, leio, por exemplo, o romance de Isabel Allende, que é uma autora que eu adoro o tipo de livros que ela escreve, e portanto esse tipo de romances que eu sei que gosto, portanto eu faço esta análise ao livro antes de o ler, antes de o comprar, eu leio antes de dormir. E pronto, este é um vídeo bastante mais pequeno do que eu costumo fazer, era só mesmo para vos falar sobre isto, porque efetivamente não há muito mais que eu vos possa falar a nível literário do que pode efetivamente influenciar o nosso sono. Eu acho que é importante a pessoa conhecer-se a si própria e, mais uma vez digo, há pessoas que podem ler todos os géneros que eu mencionei anteriormente que não leio à noite e dormirem perfeitamente que nem uns anjos. E se assim for, incrível, adorava ser assim, gostava imenso, mas na verdade não sou, e como sei que não sou assim e conheço a minha pessoa e os meus sonos, e é bastante importante, acreditem. Eu ainda venho aqui fazer um vídeo, não agora, mas daqui a uns tempos, sobre um livro que eu estou a ler agora, que se chama Porque Dormimos. Ele foi-me recomendado pela youtuber, que eu também já falei algumas vezes, Ruby Granger, que ela já leu. O livro está incrível, e se eu valorizava o sono e o papel do sono no nosso dia-a-dia, depois de ler este livro, que eu neste momento estou sensivelmente a meio, eu ainda valorizo mais. A quantidade de doenças e o impacto que a falta de sono tem na nossa vida, no dia-a-dia e na nossa vida a curto, médio e longo prazo é brutal. Eu acho que as pessoas não têm noção. Muitas pessoas acham que eu durmo 5 horas e funciono lindamente.
Isso é um erro. A pessoa não funciona lindamente. A pessoa acha que funciona lindamente porque está habituada já, mas o impacto para a saúde, seja ela mental, seja ela física, seja ela a nível de doenças específicas, é brutal. E, portanto, eu aconselho as pessoas a repensarem o seu sono e o papel do sono na sua vida e, portanto, este é um pequeno impacto. O impacto de certos livros no sono é um pequeno impacto comparado com todo o conteúdo que há associado às questões do sono. Eu venho um dia cá falar quando terminar este livro, porque acho que é muito importante e acho que é uma mensagem muito importante de passar às pessoas. Desta vez decidi fazer este pequeno vídeo só mesmo para vos explicar que tipos de livro é que eu, pelo menos, recomendo que sejam lidos à noite e que não sejam lidos à noite. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar gosto neste vídeo e de comentar se efetivamente acham este tema interessante, se concordam que o sono é um fator importantíssimo na nossa saúde, se têm algum conselho também que queiram deixar associado às leituras à noite. E sem mais para vos dizer, vejo-vos para a semana. Tchau!